Shalom, shalom, boa tarde. 3 de Reshvan, 5.784, a contar da criação. 18 de outubro de 2023, a Era Comum. À tarde com a Torá, trazendo a Parashá da semana e as suas leituras diárias. Estamos na Parashá Noach. Estamos no início do novo ciclo dos estudos de Torá, 5.784. Estamos no primeiro dos 5 livros da Torá, Bereshit, popularmente conhecido como Gênesis. Bereshit, que é o nome original do livro e o seu significado no princípio ou em princípio, trazendo para nós que simplesmente, de forma bem simples, do nada, Deus criou todas as coisas. E é por isso que realmente Ele é o único Deus, o único Criador, o único Redentor e Salvador. Então, a Ele é a nossa gratidão, porque estamos aqui. Estamos nesse mundo chamado planeta Terra, que, segundo alguns sábios da Kabbalah, falam que esse planeta já foi chamado de Shalom, o planeta da paz. Por isso, no princípio, Deus criou todas as coisas e viu que era bom. E no final da criação, principalmente depois da sua obra-prima, o ser humano que criou, aí ele disse, muito bom. E isto nós vemos aí que ele colocou o homem no Gan Eden, no jardim do Éden. E havia paz, harmonia, havia união e unidade em todas as coisas, nos 4 reinos. O reino vegetal, o reino mineral, o reino animal e o reino humano. Então havia Shalom, né? Serenidade, tranquilidade, descanso. Então, obviamente, era um planeta Shalom. E é por isso que Deus não mudou o seu propósito, e Ele continua firme no seu propósito de fazer o quê? De fazer com que este mundo seja a sua moradia. E dessa forma, Deus, Ele não quis fazer as coisas sozinho. Afinal de contas, Ele não é egoísta. Então é por isso que Ele chamou a sua obra-prima, o ser humano, para ser sócio com Ele nesse grande empreendimento. Transformar este mundo para ser a sua moradia. Baruch Hashem. Né? A Vânia Ivonete Maria da Silva, lá de Recife, Recife, Pernambuco, né? A primeira a estar conectada aí, Baruch Hashem, Vânia. E nós estamos aí, então, amados, para trazermos isto. Relembrar, focar, repetir, relembrar e fazer com que venhamos realmente voltar a nossa originalidade. Você sabia que todo ser humano, quando ele é formado no ventre de sua mãe, todo ser humano é monoteísta? Sabia disso? Todo ser humano, ele é formado e ele nasce monoteísta. É que, infelizmente, né, no dia a dia do seu crescimento e desenvolvimento, né, com as tradições de famílias e companhia limitada, como diz o profeta, né, herdei dos meus pais somente mentira, dentro do aspecto espiritual. Então aí as pessoas partem para a idolatria e por aí afora vai. Mas todo ser humano, ele é formado monoteísta. Por isso que quando o ser humano, ele realmente tem um desejo sincero de servir a Deus, quando ele começa a entrar em conexão com o monoteísmo, ele sente realmente um novo vigor em seu interior. É porque a centelha divina, ela faz com que isso venha queimar o seu peito, arder o seu coração de paixão pelo único Deus. E então, dessa forma, as pessoas vão se conectando com o monoteísmo, ou seja, voltando à sua originalidade, porque todo ser humano, quando ele é formado no ventre de sua mãe, ele é 100% monoteísta. Infelizmente, as tradições familiares acabam levando as pessoas à idolatria. Mas Deus, ele sempre providencia a forma em que a pessoa possa ter o contato com o monoteísmo e deixar realmente aflorar a sua centelha divina para o monoteísmo. E é por isso que você e eu estamos aqui, no monoteísmo, com fundamento judaico e orientação rabínica. E é por isso que nós não podemos ser egoístas e guardarmos para nós, mas nós precisamos realmente assumir a nossa posição como
sócios de Deus no seu projeto e expandir o Faratistá, expandir o conhecimento do único Deus, aquele que é um e único, indivisível e incorpóreo, aquele que não nasceu nem morreu e muito menos ressuscitou, e também não fez uma vã promessa, eu voltarei. Não. Ele é um e único, e ele sempre será o único Deus. Por isso, a grande declaração de fé monoteísta, que está lá em Devarim, Deuteronômio capítulo 6, verso 4, fala de forma bem clara: Shema Israel, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. Ou seja, ouve a Israel, o eterno nosso Deus é um. Ele é o nosso Deus. E ele é um. Ok? Então é por isso que nós precisamos expandir cada vez mais o monoteísmo, com fundamento judaico e orientação rabínica. Hoje é o 4º dia da semana, é o 4º dia para o Shabat, né? Estamos aí no meio da semana, para logo mais realmente nós estarmos nos preparando para a celebração do Shabat. Você sabia que o Shabat, ele revela para nós a redenção final com Mashiach? Todo Shabat é parte da redenção final com Mashiach. E é exatamente por isso que você não pode, em hipótese nenhuma, arrumar uma desculpa para não estar presente na celebração do Shabat. Eu tenho compromisso com isso, com aquilo, etc. e tal. Shabat é redenção. Você está exercendo ou fazendo um exercício de fé para a redenção final com Mashiach. Então chega o dia da celebração do Shabat, aí você diz, não, eu estou muito cansado, trabalhei a semana inteira. Aí chega a revelação de Mashiach para a redenção final. Aí você diz assim para Mashiach, espera um pouquinho aí, estou muito cansado, agora eu não quero a redenção não. Espera um pouquinho aí, eu vou descansar no meu berço esplêndido, né? E depois que eu descansar, eu venho contigo para a redenção final. É isso que você está dizendo para Mashiach. Entendeu? Então você diz, não, eu não vou na celebração do Shabat, não, com tantas notícias aí de guerra, né? E os inimigos ameaçando perseguir os judeus e tudo aquilo que está conectado com o povo judeu. Não vou não, estou com medo. Aí Mashiach se revela e você diz para Mashiach, espera um pouquinho aí, porque ainda tem muita ameaça no mundo, né? Então eu vou ficar em casa mais um pouquinho, espera aí, depois que passar as ameaças, aí então eu venho para fazer a redenção contigo. É assim que você está respondendo a Mashiach. Parou para pensar? Esta é a realidade. E é por isso que você vai esperar as ameaças pararem? Desde quando o nosso irmão mais velho deixou de ter ameaças? Eu não ouvi a tua resposta. Desde quando o nosso irmão mais velho, o povo judeu, deixou de ter ameaça até a presente data? Houve algum dia que não teve ameaça? Houve algum tempo que não houve ameaça para com o nosso irmão mais velho, o povo judeu? Não ouvi a tua resposta. É porque você não tem para responder. Porque, de fato, até o tempo presente, o nosso irmão mais velho, o povo judeu, nunca deixou de ser ameaçado. Agora, por causa do que está acontecendo aí, você começa a arrumar desculpas? Não. Por isso, salmos em que nós lemos em favor do nosso irmão mais velho, para os Benei Israel, que serve também para os Benei Noach, é exatamente para a nossa emuná e bitachon estar forte e firme e inabalável. Você fala que confia em Deus. Deus não vai te dar confiança. Ele vai te dar oportunidades para você desempenhar a confiança nele. Mas eu tenho que ser prudente. Prudente pulando para trás? Negativo. Nem hipótese nenhuma. Isso não é prudência. Chame de qualquer outra coisa, mas prudência não é. Prudência é você se esquivar da sua confiança em Deus diante do perigo. Diante do perigo. E é por isso que nós precisamos estar no front,
Como que o inimigo é vencido? Com os soldados recuando? Retornando para casa e ficando trancafiado em casa? É assim que se vence o inimigo? Não. Por isso, a orientação do nosso Rav Yaakov Gerenstad é: não deixemos de fazer o serviço divino, o serviço a Deus. Temos que ter cautela, prudência, sim, mas isso não significa fecharmos as portas das comunidades e das sinagogas Bnei Noach. É estarmos com prudência, realmente estando apercebidos daquilo que acontece na vizinhança. Então você coloque aí, né, pessoas, né, para estar aí na portaria, na frente da sua comunidade, na frente da sua sinagoga, e fazendo o olhar, né, do perímetro. Se há alguma coisa diferente, se está algum movimento estranho, né? E nós sabemos, amados, que graças a Deus até aqui, nós não temos nenhum histórico de agressão às sinagogas, de ordem séria, para que nós venhamos aí, né, ficarmos aí tão preocupados de ficarmos trancafiados em casa, ok? Então, vamos realmente fazer como diz o nosso Rav Yaakov e todos os rabinos abade no mundo inteiro. É momento de intensificar as nossas preces, salmos, o serviço a Hashem, as nossas festividades, bem como também a nossa de Tzedakah, as preces em favor de Israel, do povo judeu, etc, etc, etc. Entendeu? Então, essa é a questão que nós precisamos intensificar sem sombra de dúvidas. Ok? Baruch Hashem. Só para esclarecermos, né, ao Moisés Pires de Castro, de Bebedouro, o novo integrante do nosso grupo, Comunidade Bnei Noach, Bauru e região. Né? Aqui, pelo Facebook, por enquanto, nós fazemos ao vivo e a cores, com os seus detalhes coloridos. Né? E no YouTube vai o vídeo a partir das 17 horas e 30 minutos com o chat ao vivo. Então, pelo YouTube é a live, né, de agora, com o chat ao vivo. Aí o chat nós estamos acompanhando os amados, né, durante o vídeo, né, conversando, respondendo questionamentos e coisas semelhantes aí, tá bom? Então, amados, hoje a nossa prece em favor de Israel, a terra prometida, o povo judeu, nosso irmão mais velho, é o Salmo 114. O Salmo 114, no seu comentário, diz assim: esse salmo louva a Deus por erguer os necessitados e despossuídos. Israel foi elevado desta maneira quando deixou o Egito e arriscou sua vida entrando no mar por ordem divina. O Salmo 114 assim diz: quando saiu Israel do Egito e a casa de Yaakov de um ambiente de língua estranha à sua, tornou-se Yehudá seu sagrado povo e Israel seu domínio. Viu-os o mar e fugiu, retrocedeu seu fluxo o Jordão. Como cabritos saltaram os montes, como cordeiros os outeiros. O que te pôs em fuga, ó mar? E o que te fez retroceder, ó Jordão? Porque como cabritos saltastes, ó montes, e vós como cordeiros, ó outeiros? Diante da presença do Eterno eu tremi, diz a terra, diante da presença do Deus de Yaakov, que converte o rochedo num lago e o penhasco numa fonte. Amém, vê, amém. Ou seja, amados, aqui está mostrando, entre outros detalhes, né, que realmente Deus sempre está à frente do seu povo. E é por isso que nós não precisamos ter medo e pavor. E fugimos das nossas responsabilidades, da nossa realidade, em estarmos expandindo o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Então, nesse aspecto aí, o que de fato, para nós, né, Bnei Noach traz a questão em si, é para que nós possamos cada vez mais, né, estarmos no fronte do Ufaratistá, a expansão, levando o monoteísmo, levando cada vez mais realmente a unidade e a unicidade de Hashem, e estarmos ombro a ombro com o povo judeu,
trazendo cada vez mais a transformação para este mundo, transformando na moradia de Deus, que é a nossa tarefa suprema dentro desse aspecto aí, ok? O nosso Rebbe Menachem Mendel, comentando a passagem de hoje, né, a quarta aliá, o quarto estudo, né, da nossa aliá de Noah, que está no capítulo 8, a partir do versículo 15, e vai até o capítulo 9, o verso 7, da nossa quarta aliá, ok? Nesse sentido, nós precisamos estar conectados com a mensagem de nível elevado e profundo, né? Muitas vezes nós ficamos parados no tempo e no espaço, procurando detalhes, aquele famoso pelo em ovo, que não leva a nada, que não edifica, não eleva você espiritualmente, né? Não faz com que você tenha uma proximidade de Deus, etc. e tal. Então, por isso, dentro desta realidade, nós temos realmente, sem sombra de dúvidas, nós temos realmente buscar cada vez mais a profundidade da palavra, né? Como buscamos tesouros subterrâneos, cavando, né? Até encontrar os tesouros, bem como também estarmos conectados com as mensagens centrais que a Torá traz para nós. Porque o tempo, ele é algo que, como diz o nosso Rebbe Menachem Mendel, alguns dizem que o tempo é dinheiro, porém eu digo que o tempo é vida. Então muitas vezes as pessoas ficam procurando pelo em ovo, né? Ou chorando o famoso leite derramado, que não leva absolutamente nada, não ajuda em nada, e aí fica perdendo o tempo, fica que nem carro atolado na lama, só fica patinando e não sai do lugar, né? Então, nós precisamos buscar cada vez mais esse entendimento. Vejam bem que o capítulo 8, verso 15 até o verso 22, que é a parte final do capítulo 8, nós temos aí Noah e sua família saindo da arca. Então nós vimos aí, Deus falou a Noah dizendo, deixa a arca, tu juntamente com a tua mulher, teus filhos e as mulheres de teus filhos, toma contigo toda criatura viva e toda carne, pássaros, gado, réptil, etc. e tal, que fervilhem sobre a terra, procriarão e se multiplicarão sobre a face da terra. Noah deixou a arca juntamente com seus filhos, famílias, etc. e tal, todos os animais, etc. e tal. Noah construiu um altar para Deus, ele tomou de todos os animais puros e todos os pássaros puros, e ele ofereceu holocausto sobre o altar. Deus aspirou aroma agradável e Deus disse para si. Ou seja, nesse momento em que Noah, ele faz o sacrifício de elevação, gratidão a Deus, então, numa linguagem humana para compreendermos, então a Torá diz, Deus aspirou o aroma agradável do sacrifício, certo? E Deus disse para si, nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois a inclinação do coração do homem é má desde os seus primeiros movimentos dentro do útero. Nunca mais abaterei todas as criaturas vivas como acabei de fazer. Enquanto a terra durar, 6 estações de semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, nunca mais cessarão. Toda vez, né, desde a destruição do segundo templo no ano 69 da nossa era comum, até a presente data, toda vez que houve alguma coisa envolvendo principalmente o povo judeu, dentro do aspecto de guerra e coisas semelhantes, né? Então aparecem os profetas da última hora dizendo que é o apocalipse, é o fim do mundo, né? E tem sido isso feito desde então até aqui. Quando aconteceu em 14 de maio de 1948, a restituição da terra prometida em partes, né? Porque não foi na integridade a devolução da terra prometida ao povo judeu, mas em parte, né? E então, 14 de maio de 1948, o Estado de Israel nasceu, floresceu, renasceu, refloresceu, etc. e tal, certo? De lá para cá, não faltam os profetas da fome,
14 de maio de 1948, vieram os profetas da fome, os profetas do Apocalipse, e falaram, é o fim do mundo. Agora vamos contar 40 anos, que é o valor de uma geração, segundo algumas teologias cristãs, é de 40 anos. Daqui 40 anos o mundo vai acabar. Ou seja, 1948 para 40 anos, 1988, marcaram a data do fim do mundo. E aí teve gente que entrou realmente no pinico, né? Se borraram todo. Aí começaram a fazer cada bestialidade que não tem tamanho. Chegou o ano de 1988. Esse ano é o fim do mundo a qualquer momento. Aí o povão ficou apavorado. Aí qualquer notícia de guerra, qualquer notícia negativa no mundo, é agora, é agora, é agora, é agora. E aquele que prometeu voltar de novo vai voltar a qualquer momento mesmo. E nada aconteceu. Depois disso foram marcando novas datas. Aí cansaram de marcar data e nada acontecer, então mudaram a tática, né? Então acontecia alguma coisa de guerra ou algo semelhante envolvendo o povo judeu. O relógio de Deus está dizendo que agora o fim do mundo é realidade. Então nunca faltou os profetas da fome. E não é diferente desde o último dia 7 de outubro, né? Que foi o sábado, quando os extremistas terroristas fizeram o que fizeram, as barbáries, genocídio e por aí afora vai, incluindo decapitação de bebês de colo que estavam amamentando, né? Que foi lá constatado numa comunidade lá, que os repórteres internacionais, eles não conseguiam dar notícia porque eles choravam. Eles choravam diante da barbárie. Criancinhas de colo e crianças com seus primeiros anos de vida decapitadas, esquartejadas por esses bárbaros, por estas bestas desumanas, extremistas, terroristas. Os repórteres internacionais não conseguiam dar a notícia, porque eles choravam diante de tamanha dor e tristeza que estava naquele local. Certo? Então nós vemos aí, né, que essas crueldades que aconteceram nesses últimos 10 dias, etc. e tal aí, o que não faltou também foi os profetas do Apocalipse. Uma coisa eu vou concordar com os profetas do Apocalipse sobre o fim do mundo. O fim do mundo é uma realidade. Então agora eu concordo com os profetas do Apocalipse. O fim do mundo. Só que eu preciso acrescentar uma coisa para vocês, profetas da fome. Já aconteceu o fim do mundo. O fim do mundo já aconteceu. Não te avisaram, não? Puxa vida, como que a falta de conhecimento gera burrice e ignorância mesmo, né? O fim do mundo já aconteceu e você não se percebeu disso? Que coisa! Aqui está a resposta para vocês, profetas do Apocalipse. Gênesis capítulo 8 e os versos 21 e 22. O fim do mundo aconteceu. E não te avisar? Tem um trechinho no chamado Novo Testamento que muitas vezes as pessoas não se apercebem disso, né? Lá diz assim: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Nós não seguimos o Novo Testamento. Para nós, a Torá, os 5 primeiros livros e todo o Tanar, que é chamado pelo apelido de Antigo Testamento, para nós basta, é o fundamento de tudo. Nós não precisamos de mais nada, é o fundamento de tudo. A não ser os livros de estudos que os sábios do povo judeu, e somente os sábios do povo judeu, realmente conhecem a realidade dos fatos, e por isso nós aprendemos com eles. Certo? Mas esse trechinho, Deus ele é tão misericordioso, que ele faz que do meio da mentira saia verdades. Deus é tão misericordioso que ele faz que do meio da escuridão brilhe um facho de luz. Deus é tão maravilhoso
que mesmo no mundo tão decaído que é o nosso mundo, ele faz surgir realmente uma viva esperança para a vida eterna. Então, quando diz errais as Escrituras e não conhecendo o poder de Deus, o que é realmente as Escrituras que está relatado ali? Se até então, segundo a história aí, né, do NT, não tinha nenhum impresso do chamado Novo Testamento. Então, quais são as Escrituras que está se referindo aí? A Torá. As Escrituras, chamada Antigo Testamento, são essas Escrituras que faz referência. Deus é tão misericordioso que ele faz com que as pessoas, né, mesmo lançando mentiras, elas têm um momento de lapso para colocar certas verdades, para despertar os sinceros. Quem são os sinceros? Aqueles que têm realmente a intenção verdadeira nos seus corações de servir a Deus. Então esse trecho, por exemplo, é um deles, é para fazer despertar estes sinceros, para conhecer o monoteísmo como fundamento judaico e orientação rabínica. Então as escrituras são estas. E é esta escritura, Gênesis capítulo 8, versos 21 e 22, que diz claramente, abertamente, que o fim do mundo já aconteceu nos dias de Noé. E você não percebeu isso. E você fica aí bitolado e ainda coloca outras pessoas em desespero, que o fim do mundo, começou a guerra em Israel, agora sai a terceira guerra mundial, vai ter guerra nuclear, vai explodir bomba nuclear para todo quanto é lado no planeta, e o planeta simplesmente vai implodir, puf, e vai virar poeira cósmica. Mas para o mundo virar poeira cósmica, etc e tal, você precisa inventar alguma coisa para dizer que ainda há um escape. Aí diz lá, aquele que acredita vai morar no céu. Ou seja, o mundo e os seus habitantes que não acreditam que vão morar no céu, vão virar poeira. E aí esse falso ensinamento que você vai morar no céu, entre aspas, te dá uma certeza que você vai morar no céu. Mas não tem base bíblica para isso. Para morar no céu, você precisa ser uma estrela ou um planeta. E você não vai virar nem estrela nem planeta, porque você é um ser humano feito à imagem e semelhança de Deus. Ou você está no monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, para o Olam Rabá, a vida eterna, a redenção final com Mashiach, antes da vida eterna, certo? Que vai ser aqui mesmo, nesse planeta, né? Ou então, você simplesmente... Você é que vai virar pó. Porque o mundo não vai virar. Podem ter o número de bombas nucleares que for. Vão apertar o botãozinho, vai falhar. Vão lançar a bomba nuclear, pode ser que atinja uma parte de região, pode ser que sim. Mas não significa que um maluco aperta daqui, outro maluco aperta dali e outro acolá e pronto. Bomba nuclear para todo lado e o mundo, puf. Isso não acontecerá jamais. Porque Deus diz aqui, capítulo 8, verso 21 e 22 de Gênesis, Bereshit. Ou seja, versículo 21. Deus aspirou o aroma agradável da oferta de sacrifício de Noé. E ele se agradou daquela oferta. Ele se agradou daquele sacrifício. E Deus disse para si, nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois a inclinação do coração do homem é má desde os seus primeiros movimentos dentro do útero. Nunca mais abaterei todos os animais, todas as criaturas vivas, ou seja, todas as criaturas vivas, certo? Reino vegetal, reino mineral, reino animal, reino humano, como acabei de fazer. O fim do mundo aconteceu exatamente ali com Noé. E com Noé iniciou um novo mundo. Esse novo mundo, que é até aqui e que assim o será até os dias de Mashiach, na redenção final, Deus diz
claramente, nunca mais. Você sabe o que é nunca mais? Você entende o que é nunca mais? Então entenda isso. Nunca mais, diz o verso 21. Nunca mais amaldiçoarei toda a terra. No final do verso 21, novamente ele diz: nunca mais abaterei todas as criaturas vivas, como acabei de fazer. E o verso 22. Nunca mais, o que significa nunca mais? Para quem não entende, então ele traz uma explicação melhor ainda. Não existe nada melhor do que nunca mais, mas ele traz uma explicação. Enquanto a terra durar, as 6 estações da semeadura e da colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, nunca mais cessarão. Ou seja, primavera, verão, outono e inverno, nunca mais cessarão. Noite e dia, nunca mais cessarão. Planeta Terra, nunca mais cessarão. Quer dizer, o planeta Terra não terá fim, como estão dizendo por aí. Entendeu? Então, por isso, a resposta para nós, como nós vimos essa semana aí, a Torá, ela tem tudo que você precisa para não ser enganado pelos profetas do Apocalipse. Os profetas da fome, para você não ser enganado, não morrer de fome igual eles vão morrer de fome. Entendeu? Então basta você pesquisar, estudar. É isso que você precisa fazer. Prato feito, você entra naquela fila lá do prato feito que o governo de São Paulo tem em vários lugares aí. Lá tem lá o restaurante Prato Feito, né? Então quem quer prato feito é só entrar na fila lá e você vai ter o seu prato feito. Aqui não. Aqui não tem prato feito, não. Deus dá todas as orientações, instruções, conhecimento, sabedoria, entendimento, só que você precisa buscar. Só as explicações que damos aqui não é suficiente. É apenas o princípio de você ser incentivado a pesquisar sem sombra de dúvidas, ok? Então está aí a resposta para aqueles, né, que ainda estão esperando o fim do mundo. O fim do mundo já aconteceu, não te falaram nada, não te convidaram para o fim do mundo? Ei, meu Deus do céu! Né? Mas agora você já sabe. Você só vai continuar acreditando no fim do mundo se você realmente ignorar o recado de Deus. O Deus diz, nunca mais. Enquanto houver primavera, verão, outono, inverno, dia e noite, frio e calor, né? Não, o mundo continuará existindo, ok? Depois entramos no capítulo 9, e aí do capítulo 9, do verso 1 até o verso 7, que faz parte da nossa aliada de hoje, nós temos aí, Deus ordena Noé povoar a terra, né? Deus abençoou Noé, seus filhos, e disse, frutifiquem e multipliquem-se e encham a terra, né? O verso 4 diz, vocês não podem comer a carne tirada de um animal ou o seu sangue enquanto ele ainda está vivo. Aqui nós temos exatamente sobre a questão que os nossos sábios trazem, que para Adão, Deus deu 6 leis universais. Aqui para Noé, ele completou o ciclo das 7. Por que 7? Porque 7 é o número da inteireza, daquilo que é completo. Então, enquanto Adão recebeu 6 primeiras leis universais, então faltava uma para completar, né? Aquilo que é completo, íntegro. Então, esta 7ª lei, ela foi dada a Noé depois do dilúvio, que foi a partir do dilúvio que o ser humano foi permitido comer carne. Mas Deus deu realmente, Deus deu realmente um comentário adicional para que nós pudéssemos entender. Podemos comer carne, beleza, tudo bem. Porém, não podemos comer o sangue do animal e nem partes do animal enquanto ele está vivo, né? Animais dilacerados, por exemplo, né? Não podemos nos alimentar dele, ok? Então o animal ele deve ser abatido de forma correta, ter a sua sangria completa. Quando se completa a sangria do animal, então ele está de fato morto, porque, como está escrito, né, a alma do ser vivo está no seu sangue, seja do reino animal como do reino humano.
ok? Então, o sangue, no seu sangue está a sua alma, está a sua vida. Então, depois da sangria completa, aí sim, o animal vai ser devidamente esquartejado para o consumo humano. Então, esta 7ª lei veio completar as 6 leis dadas a Adão, e aí então tornou-se que? Tornou exatamente a 7 leis, conhecida como as 7 leis de Noé, ou as 7 leis universais, que as 7 leis então ficam assim: promova a justiça, que é um imperativo, buscar e promover a justiça social, e uma proibição de qualquer mau uso da justiça. Não blasfemar é a 2ª lei, proíbe uma maldição dirigida ao Ser Supremo. 3ª lei, não há idolatria, proíbe a adoração de qualquer ser humano ou coisa criada. Também é proibida a fabricação de ídolos ou envolvimento com o oculto. Isso necessita de um entendimento da unidade do Deus de Israel e de sua natureza. 4ª lei, não as relações ilícitas, proíbe o adultério, o incesto, relações homossexuais, bestialidades, segundo as definições da própria Torá. 5ª lei, não ao homicídio, proíbe o assassinato e o suicídio. Causar ferimento também é proibido, a pessoa se mutilar ou auto se ferir, 6ª lei, não roubar, proíbe tirar ilegalmente o que pertence a outra pessoa, seja o que for, por mínimo que seja, é proibido. E a 7ª lei, não como membro de uma criatura viva, promove o tratamento bondoso da vida animal, quer dizer, maus tratos aos animais é proibido. Também encoraja uma apreciação de todos os tipos de vida e respeito pela natureza como criação divina. Ou seja, o animal, ele sendo abatido, os animais aí considerados puros, de ordem, para o povo judeu, e nós conhecemos quais são os animais, de puro, que o povo judeu se alimenta. Não há uma proibição explícita nesse sentido para os não-judeus, a não ser não comer sangue e nem membro de animal vivo, animal dilacerado ou não abatido adequadamente, ok? Segundo as orientações que nós recebemos, dos rabinos, para a concepção não judaica, toda a carne do animal, do boi, do carneiro, por exemplo, que são abatidos em frigoríficos, eles obedecem uma rigorosa portaria do Ministério da Agricultura do Brasil, que é tida como uma das mais rígidas do mundo. Então, o abate dos animais nos frigoríficos, que tem aquele selo CIF, Serviço de Inspeção Federal, obedece com rigor às portarias do Ministério da Agricultura há várias décadas, Então, há um abate realmente respeitando a criatura viva dentro desse aspecto, o abate, a sangria e depois o esquartejamento, ok? Então, por isso, não como membro de uma criatura viva, também encoraja uma apreciação de todos os tipos de vida e respeito pela natureza como criação divina. Esse é um dos motivos que nós não podemos comer um membro de um animal vivo e nem beber o seu sangue, que é o quê? É um respeito à natureza como criação divina, é um respeito a Deus, ok? Então essas são as 7 leis de Noé, ou as 7 leis universais, que foi concretizado aqui para as questões do nosso, com Noé, depois do dilúvio. E depois, na continuidade aqui, nós temos aí do verso 5 ao verso 7, que estão também dentro desse aspecto das 7 leis universais, ou as 7 leis de Noé, que fala sobre a questão do animal, sobre a intenção do homem, que mata ou assassina um outro homem, o seu próximo, aquele que derrama sangue humano, assassinando uma pessoa, deverá ter o seu próprio sangue derramado pelo homem, pois a imagem de Deus, o Criador, fez o homem. Então, por isso que o assassinato, ele é terminantemente proibido. O assassinato, realmente, há um grande rigor no tribunal celestial.
Por isso que o assassinato é levado a júri popular, entendeu? Então, quando uma pessoa assassina outra pessoa simplesmente porque quis assassinar, né? E um tribunal absolve um assassino, então toda aquela comunidade tem sobre ela o sangue daquele inocente que foi assassinado. Então toda a sociedade ela padece por causa disso daí, porque o tribunal do júri, os jurados são membros da sociedade, então é a sociedade que está julgando o assassino. E se o tribunal, se os jurados absolvem um assassino, certo? Então o sangue inocente que foi derramado, então aquela sociedade vai pagar um preço caro por isso. Então por isso o assassinato, a questão de estabelecer tribunais de justiça de forma justa e legal é muito importante dentro desse aspecto aí, né? Matar alguém em legítima defesa, sua família, sua propriedade ou de terceiros, o próprio Código Penal já diz, legítima defesa. Então ele não assassinou alguém, ou seja, ele não matou alguém simplesmente ao seu bel prazer. Ele matou alguém para defender, né, legítima defesa, sua família, propriedade ou de terceiros. Então isso dentro da própria escritura é legal. O assassinato não. Assassinar alguém é tirar a vida de alguém simplesmente pelo prazer de tirar a vida de alguém. Aí os tribunais terrenos podem falhar, mas o tribunal celestial não falha. Então aí nós concluímos, né, dentro desse aspecto, a questão da nossa aliá, e o nosso Rebbe Menahem Mendel, ele fala conosco dentro dessa nossa aliá, sobre a questão de aceitar o desafio, né? Um ano depois do início do dilúvio, a terra estava suficientemente seca para ser habitada, mas Noé estava relutante em sair da arca, porque ele e seus animais tinham vivido um período de paz e harmonia. Noé sabia que uma vez que os animais saíssem da arca, iriam retornar à sua natureza e de seus comportamentos selvagens e agressivos. Mas Deus disse a Noé: saia da arca. Como tínhamos visto, entrar na arca é uma metáfora para a necessidade de imergir, mergulhar no estudo da Torá e nas preces. Entretanto, o verdadeiro propósito de entrar na arca é deixá-la, não é ficar lá, trancafiado. Deus nos ordena, assim como fez com Noé, a não permanecer em um ambiente espiritual protetor de estudo de Torá e preces, e sim emergir, vir à superfície, sair debaixo das águas, sair de dentro do estudo da Torá e entrar no mundo e transformá-lo numa moradia para Deus. Por isso que nós não podemos realmente sermos subjugados pelo medo, pelo pavor e ficarmos trancafiados dentro de casa. Nós precisamos emergir com o estudo da Torá e através do estudo da Torá para transformar o mundo para ser a moradia de Deus. Se a luz se esconde, as trevas tomam conta. Se a luz se revela, as trevas se recolhem, são vencidas. E aonde a luz vai, as trevas vão recuando. Ou você não acredita nisso, ou você não confia nisso. Ou, trocando em miúdos, ou você não confia que o seu Deus é o Todo-Poderoso? Então, por isso, dentro da arca, significa o seu mundo, o seu isolamento, como um ermitão, trancafiado dentro de casa, né? Dentro do seu clubinho, né? E com as pessoas que pensam, né, iguais a você. Não vou falar de Deus, não vou falar de Israel, não vou falar dos judeus. Eu vou para o meu trabalho, mas eu fico com a minha boca fechada. Já pensou? Eu vou falar dos judeus, eu vou defender o Israel lá no meu local de serviço. Já pensou? Diante de tudo que está acontecendo? Ah, não. Vão querer me matar. Ou vão querer me mandar embora do serviço.
Então, sair da arca significa saia do seu mundinho, sai do seu isolamento, sai do seu clubinho, sai da sua bolha mesquinha, egoísta, e faça a luz que há em ti brilhar, a luz da presença divina. Ou você não confia em Deus. Vejam bem, esses dias atrás, 2 dias atrás, mais explicitamente, houve um míssil que caiu no hospital em Gaza. Só porque o míssil caiu no hospital em Gaza, os meios de comunicação mais importantes do mundo começaram. Israel atacou um hospital, Israel atacou um hospital. Nas redes sociais teve um monte de bestas desumanas que começou a defender isso. Israel atacou o hospital, Israel atacou, foram 500 mortos. O serviço da saúde lá de Gaza disse, Israel atacou o hospital. E todo mundo acreditou no mimimi. Todo mundo acreditou na narrativa. E começaram a acusar Israel de ter derrubado um míssil lá no hospital. Mas quem realmente crê nas Escrituras e no Deus de Israel e no povo judeu, começaram a defender. Peraí, não. Tem alguma coisa errada aí. Israel nunca atacou o hospital. Toda a vida Israel sempre soube que debaixo das escolas e debaixo dos hospitais na faixa de Gaza existem depósitos de munições, bombas, mísseis do Hamas. E eles nunca atacaram ali. Nunca atacaram. Nunca jogaram bomba ali. Procuraram destruir os túneis. Mas não atacaram o hospital. Tem alguma coisa errada nessa notícia. Então os que realmente creem nas Escrituras Sagradas, creem na Torá, ou no Pentateuco, como queira, creem realmente no Deus de Israel, começaram a contestar. Mas, as grandes mídias bateram forte. Aí, num segundinho, esqueceram dos bebês decapitados israelenses. Num segundinho, esqueceram das atrocidades que o grupo extremista fez na sua invasão à terra de Israel, invadindo a soberania. Esqueceram de tudo. As bestas desumanas dos meios de comunicação e aqueles que gostam de narrativas, que se tornam bestas desumanas do mesmo jeito. Mas aí aparece um vídeo, uma câmera de vigilância, mostrando nitidamente que da faixa de Gaza estavam partindo mísseis em direção a Israel. Só que aí aconteceu o quê? Teve alguns mísseis que não seguiram o seu curso natural, na intenção dos terroristas de ser lançado em Israel. Houve alguma falha e aquele míssil caiu no hospital. E foi onde que aconteceu. No dia de hoje, Israel mostra para o mundo um áudio onde os próprios terroristas se comunicaram dizendo que o míssil deles falhou e caiu no hospital. Então as grandes mídias, as bestas desumanas e companhia limitada, caíram com a cara por terra e foram obrigados a anunciar a verdade. Com aquela cara de defunto, de velório, mas a verdade sempre permanece. As narrativas caem por terra. Entendeu? Então, aceitar o desafio é sair do nosso mundinho, da nossa bolha, e realmente anunciarmos a verdade. Trazermos à face do mundo a verdadeira luz, a verdadeira presença divina, a verdadeira palavra única que liberta o ser humano de todas as narrativas e de toda a escravidão da mente, da alma, do corpo e companhia limitada. A Torá, os 5 primeiros livros bíblicos, é a única verdade que liberta o ser humano. Então, por isso, amados, aceitar o desafio
Deus não nos chamou para isso, ou seja, para ficarmos isolados. Se você quer ficar isolado, quer ficar com as narrativas, problema seu. Porque as narrativas sempre vão cair por terra, porque elas estão, entre aspas, firmadas em mentiras. Mas a verdade não. A verdade, ela tem as suas raízes na Torá. Os próprios sábios dizem que Deus, ao criar o mundo, ele criou com base da verdade. Por isso que a verdade, ela sempre vai prevalecer. Deus, quando criou o mundo, ele criou com base na verdade e ele criou com base na bondade. Por isso que verdade e bondade nunca cessarão. A mentira e o mal sempre vão cair por terra. É você que escolhe em qual caminho você quer andar. Da luz ou das trevas. Da verdade ou da mentira. Das narrativas absurdas e desumanas e na verdade que liberta a Torá. É você que escolhe. Nós apenas trazemos elementos, fatos, conhecimento. Mas a decisão, ela é tua. É você que decide. E por isso, aceitar o desafio, é preciso sair e enfrentar os problemas e as adversidades para sermos luz. Essa é a questão. Eu tenho medo. Fica em casa. Você não é obrigado. Deus não te obriga a nada. A Sinagoga Benei Noa Regional Bauru, ela não fechará suas portas. Nós não fecharemos as nossas portas. Nós continuaremos com as portas abertas. Nós continuaremos trazendo luz para Bauru região e para os rincões do Brasil, através da Tarde com a Torá, das transmissões da celebração do Shabat, da Havidalá. Nós continuaremos trazendo a luz divina, a presença divina, para Bauru região e em todos os rincões de Brasil e nos países por aí afora vai, que graças a Deus já chegamos em 28 países, através da Tarde com a Torá. Nós não fecharemos as portas. Simplesmente isto. Por quê? Porque nós sabemos em quem confiamos. Nós sabemos quem é o nosso Deus. Quem é o Deus de Israel? Quem é o Deus que criou todas as coisas? Nós sabemos daquele que fez a promessa que diz: nunca mais destruirei nenhuma criatura viva. Ponto. O fim do mundo já aconteceu. E não terá outro fim do mundo, como pronunciam por aí afora vai. Ponto final. É assim que nós precisamos. Então, por isso, realmente é preciso sair e enfrentar os problemas e as adversidades para sermos luz. Imergir significa ir para dentro do estudo da Torá, que é uma das características que os nossos rabinos estão falando nesses dias, aumentar o estudo de Torá. Emergir é sair para fora. Você imerge no estudo da Torá para aprender, se solidificar na fé e na confiança em Deus. Depois do estudo da Torá, você vai emergir, você vai sair para fora, para levar esta mensagem, para transformar este mundo, para ser a moradia de Deus. Deus chamou cada um de nós, na nossa configuração como Benei Noa, para sermos sócios com Ele nesse projeto, e ombro a ombro com o povo judeu, o filho primogênito de Deus, o único filho primogênito de Deus, para realmente transformar este mundo para ser a moradia de Deus. Se nós já sabemos dessa promessa e sabemos que ela vai se cumprir 100%, por que nós vamos ter medo e pavor? Quem é que vai impedir o agir de Deus? Quem é que vai impedir o plano de Deus? Quem é que vai impedir que se concretize este mundo a ser a moradia de Deus? Você pode dizer: não, peraí, vou dar uma de espertão, né? Brasileiro espertão, pelo amor de Deus, é brincadeira. A famosa lei de Gerson, a lei da vantagem. Eu vou ficar em casa,
eles que vão lá na frente. Quem quer sair, vai sair, então vai dar a cara, né, a tapa, como diz o outro. Então deixa eles lá. Na hora que Mashiach se revelar, eu me apresento lá. Ei, tô aqui. Mas aí, como que vai ficar? Você ficou escondido todo esse tempo. Você ficou escondido, ficou trancafiado, você ficou com medo. Agora, na hora da festa, você quer vir festejar? Negativo, não vai festejar, não. Porque você não tem méritos. Você perdeu seus méritos ao se acovardar, ao ficar trancafiado. Você ficou no seu mundinho. Então, volte para o seu mundinho. Então, por isso, aceitar os desafios é realmente sair para fora, enfrentar as adversidades, os problemas, para sermos luz e transformarmos este mundo para ser a moradia de Deus, ombro a ombro com o povo judeu. Que Mashiach se revele a qualquer momento, e a qualquer momento mesmo. Amém, vem amém. Porque, acima de tudo, nós precisamos ter o seguinte pensamento: verdadeira vontade e confiança de que eu quero participar da redenção final com Mashiach. Nem que eu tenha que enfrentar o mundo inteiro, mas eu quero participar da redenção final com Mashiach. Por isso, esse é o convite que Deus nos faz. Faça parte realmente desse exército vencedor do povo de Deus, do povo judeu, daqueles que confiam em Hashem e na sua promessa. Baruch Hashem. Peço aos amados aí as preces em nosso favor para o nosso plantão desta noite, e pela graça bendita de Hashem, amanhã, né, o quinto dia da semana, nós estaremos aqui às 14h30, né, para que a gente possa ter um tempo hábil para podermos repousar um pouco, né, depois de 14 horas, né, de branco, né, como diz assim, de os olhos de Garfield, né, aquele olhinho de Garfield, ou como diz o outro, aquele olhinho de peixe morto, né, da canseira de 14 horas, né, ao vivo e a cores, né, no plantão, para a gente ter um tempo hábil para repousar e recuperar um pouco de energias aí. Que as vossas orações cheguem ao trono da graça de Hashem e nos dê um plantão com proteção, saúde, vigor, livre de toda e qualquer adversidade. Seja a bênção que enriquece e não acrescenta dores a cada um de nós. Amém, vem amém. Shalom, shalom. Até amanhã.